Por que você trouxe seu filho cadeirante aqui? A pergunta cortou o silêncio do café como uma lâmina. Todos os olhares se voltaram para a CEO e seu filho de 11 anos. O que aconteceu a seguir desafiaria tudo o que duas famílias feridas achavam que sabiam sobre aceitação, coragem e o tipo de amor que aparece quando você para de esconder quem realmente é. Antes de continuarmos, nos diga nos comentários: de onde você está nos assistindo? Adoramos ver até onde nossas histórias viajam pelo Brasil e pelo mundo. A chuva havia parado há apenas 15 minutos, deixando as ruas do Itaim Bibi brilhando sob as luzes dos postes. Mariana Salles segurava o volante com tanta força que suas unhas perfeitamente feitas cravavam na palma de suas mãos. Ela estava 20 minutos atrasada. 20 minutos que pareciam uma eternidade quando você já estava arrependida de ter aceitado o encontro. No banco de trás, Gabriel dormia. A cabeça inclinada contra a janela, os fones de ouvido ainda tocando algum podcast sobre exploração espacial. 11 anos e já sabia mais sobre astrofísica do que a maioria dos adultos. Mas agora, naquele momento, ele era apenas seu menino, vulnerável e pequeno, alheio ao turbilhão de ansiedade que consumia sua mãe. Mariana olhou através do vidro embaçado do carro. O Café Serenata era exatamente o tipo de lugar que ela costumava frequentar antes. Antes do acidente. Antes de Gabriel precisar de uma cadeira de rodas. Antes de sua vida se transformar em uma sequência interminável de reuniões médicas, adaptações arquitetônicas e olhares de pena. Paredes de tijolos expostos, plantas pendentes, jovens profissionais rindo em mesas altas, todos apresentando suas melhores versões. Suas versões sem complicações. Suas versões prontas para romance. Mãe! A voz sonolenta de Gabriel a fez pular. A gente vai entrar ou você vai ficar aí olhando o café até ele fechar? Mariana suspirou. Como explicar para um menino de 11 anos que sua mãe estava tendo um ataque de pânico diante da possibilidade de ser rejeitada mais uma vez? Não por ela, mas por ele. Por sua cadeira de rodas. Por suas necessidades. Por tudo que tornava a vida deles linda e complicada ao mesmo tempo. Gabi, amor, a tia Clara não tinha razão. Isso foi um erro. Vamos para casa, eu peço pizza e a gente maratona aquele documentário sobre buracos negros que você queria ver. Mãe. Gabriel tirou os fones de ouvido e a encarou com aqueles olhos castanhos que pareciam enxergar direto através de todas as suas defesas. Você está com medo. Não era uma pergunta. Não estou com medo, estou sendo prática. A Júlia cancelou em cima da hora. Eu não tenho com quem deixar você. E esse homem marcou um encontro em um café que provavelmente não tem rampa adequada. Então vamos descobrir juntos. Gabriel começou a abrir a porta. E se ele for idiota, a gente sai e você nunca mais precisa ouvir a tia Clara falando que você precisa de uma vida social. Mariana queria rir e chorar ao mesmo tempo. Quando foi que seu filho havia se tornado mais corajoso do que ela? Tudo bem. Mas se você quiser sair a qualquer momento... Eu sei, mãe. Você me pergunta isso toda vez que a gente sai de casa. Eu vou sobreviver a algumas pessoas olhando feio. Sempre sobrevivo. As palavras eram leves, mas carregavam um peso que partia o coração de Mariana. Ele sempre sobrevivia. Mas por que ele tinha que sobreviver? Porque o mundo não podia simplesmente ser gentil. O sino da porta tocou quando entraram. O som era delicado, quase musical. Mas para Mariana soou como um alarme. Instantaneamente ela sentiu. As conversas não pararam completamente, mas houve aquele micro-momento de pausa. Aquele segundo de silêncio onde todos processavam a cena. Uma mulher elegante empurrando uma cadeira de rodas em um café projetado para pessoas que não precisavam de espaço extra. A recepcionista, uma jovem de cabelos cor-de-rosa e sorriso profissional, hesitou por uma fração de segundo antes de recuperar a compostura. Boa noite. Vocês têm reserva? Estou encontrando alguém. Fernando Nogueira. Ele deve estar. Ah, sim. O senhor Fernando já está aqui. Mesa ao fundo, perto da janela. A recepcionista olhou para Gabriel, depois para o corredor estreito entre as mesas. Deixa eu só...
reorganizar algumas cadeiras para vocês passarem. Não precisa. A voz de Mariana saiu mais fria do que pretendia. Sua voz de CEO, sua voz de "eu lido com coisas mais difíceis do que isso todos os dias. A gente se vira." Eles sempre se viravam. Mariana começou a empurrar a cadeira de Gabriel pelo corredor. Cada metro parecia uma eternidade. Um casal de idosos trocou olhares. Uma mulher rapidamente voltou os olhos para o celular. 2 adolescentes realmente apontaram antes que o pai deles baixasse as mãos deles com um olhar severo. "Mãe, eles estão olhando." A voz de Gabriel estava baixa, tensa. "Deixa eles olharem, amor. A gente não está aqui por causa deles." Mas estava, não estava? Estava ali porque Clara insistiu que ela precisava voltar a viver, como se ela tivesse parado, como se cuidar de Gabriel, construir uma empresa, acordar todos os dias e escolher continuar não fosse viver. E então ela o viu. Fernando Nogueira estava de pé, já se movendo em direção a eles. Camisa social azul clara, calça jeans escura, cabelos grisalhos nas têmporas que de alguma forma o faziam parecer mais confiável do que velho. Ele era mais alto do que parecia nas fotos que Clara havia mostrado. E havia algo em seus olhos, uma espécie de cansaço gentil, como alguém que já havia visto o suficiente da vida para não se impressionar facilmente. Ele se aproximou. Mariana preparou seu sorriso educado, sua desculpa já formada na ponta da língua. "Desculpa o atraso. Houve um imprevisto, mas eu realmente preciso." "Por que você trouxe seu filho cadeirante aqui?" O mundo parou. Literalmente parou. As conversas cessaram. Um garçom que passava com uma bandeja de xícaras congelou no lugar. Alguém deixou cair um talher que ecoou no silêncio absoluto como um tiro. Mariana sentiu o sangue subir para seu rosto. Primeiro choque, depois raiva. Uma raiva tão pura e ardente que poderia ter derretido o aço. Sua mão voou instintivamente para o ombro de Gabriel, protetora, possessiva. "Com licença?" Sua voz saiu gelada, cortante. A voz que fazia investidores recuarem e funcionários tremerem. Mas Fernando continuou. Sua voz surpreendentemente suave, quase divertida. "Você sabia que ia trazê-lo. Então deveria ter me avisado. Eu teria trazido a Sofia também. Ela tem 8 anos e adoraria conhecê-lo. Nenhuma criança deveria ter que ficar sentada sozinha enquanto os pais tentam parecer interessantes um para o outro." Mariana piscou. 1 vez. 2 vezes. "O quê?" Fernando se abaixou, ficando na altura de Gabriel. "Oi, cara. Eu sou o Fernando." "Qual é o seu nome?" Gabriel olhou para a mãe, confuso, depois de volta para Fernando. "Gabriel." "Prazer, Gabriel. Essa é uma camisa muito legal." "SpaceX." Os olhos de Gabriel se iluminaram instantaneamente. "Você conhece a SpaceX?" "Conheço. Eu trabalhei em um projeto de paisagismo para o centro de treinamento deles quando eles estavam considerando uma instalação no Brasil. Não foi para frente, mas eu conheci alguns engenheiros. Caras absolutamente geniais." "Você trabalhou para a SpaceX?" Gabriel estava completamente animado agora, inclinando-se para a frente na cadeira. "Indiretamente, mas sim. Você curte exploração espacial? É só a coisa mais incrível do universo inteiro. Você sabia que o telescópio James Webb pode ver galáxias que se formaram tipo 300 milhões de anos após o Big Bang? Isso é insano." Fernando sorriu, uma expressão genuína e calorosa. "É completamente insano e impressionante." Ele se levantou e seus olhos encontraram os de Mariana. Havia algo ali que ela não esperava. Compreensão. Não pena. Compreensão. "Você vê todas essas pessoas olhando, as caras desconfortáveis, os sussurros." Fernando fez um gesto sutil para o café ao redor. Mariana sentiu as lágrimas queimarem atrás de seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. "Encontros não precisam acontecer em lugares assim, Mariana. A Clara disse que esse era um bom lugar para pessoas sem filhos. E talvez seja.
Para pessoas cuja maior preocupação é se devem pedir vinho tinto ou branco. Ele olhou ao redor para os clientes que agora fingiam muito intensamente que não estavam escutando. Mas nós não somos essas pessoas, somos. Eu deveria ir. Mariana odiou como sua voz saiu trêmula. Foi um erro. Desculpa por desperdiçar seu tempo. 3 quarteirões daqui, Fernando disse como se ela não tivesse falado. No Parque Ibirapuera tem uma feira de food trucks rolando agora. Música ao vivo, comida incrível de todos os tipos e o mais importante, tudo completamente acessível. Rampas, espaço, mesas largas e ninguém, absolutamente ninguém, olha 2 vezes quando uma criança passa em uma cadeira de rodas, porque lá é um espaço pensado para todo mundo. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela. Mas isso deveria ser nosso encontro, não é? Nossa chance de conversar, conhecer um ao outro, fingir que somos interessantes. E é nosso encontro. Só estamos reconhecendo uma verdade básica. Somos pais antes de qualquer outra coisa. E honestamente, Fernando sorriu, e havia algo de travesso naquele sorriso. Eu prefiro ver quem você realmente é, como você ri quando não está preocupada com estranhos julgando você, do que sentar aqui fazendo conversa educada enquanto você se estressa se o Gabriel está confortável. Mariana não conseguia falar. As palavras simplesmente não vinham. Ela estava acostumada a lutar, a defender, a proteger. Não estava acostumada a ser vista, realmente vista. Mãe, Gabriel puxou sua manga. Eu quero ir para a feira e quero que o Fernando venha. Ele é legal. Você acabou de conhecer ele, Gabi. E você não? Pelo menos eu tenho uma desculpa. Eu tenho 11 anos. Fernando riu, um som genuíno que fez várias pessoas no café virarem para olhar novamente. Seu filho é esperto. Ele é terrível. Mas Mariana estava sorrindo. Pela primeira vez em meses, em um encontro, ela estava realmente sorrindo. Então? Fernando estendeu a mão. Não para ela, mas apontando para a porta. Vamos para um lugar onde possamos ser nós mesmos? Mariana olhou para Gabriel, que assentiu vigorosamente. Olhou para Fernando, esse homem que acabara de fazer uma pergunta que parecia um ataque e transformou em um dos gestos mais gentis que alguém já havia feito por ela. Olhou para o café ao redor, para todas aquelas pessoas perfeitamente normais com suas vidas perfeitamente não complicadas. E então olhou para si mesma, para a mulher que ela havia se tornado nos últimos 4 anos. A mulher que escondia suas feridas atrás de ternos de grife e reuniões de diretoria. A mulher que esqueceu como permitir que alguém a visse inteira, complicações incluídas. Tudo bem, ela disse finalmente. Vamos para a feira. Enquanto saíam do café Serenata, Mariana ouviu os sussurros recomeçarem atrás deles, mas desta vez ela não se importou. Porque pela primeira vez em muito tempo, ela estava indo em direção a algo ao invés de fugir. Gabriel estava animado, já falando sem parar sobre telescópios e foguetes. Fernando caminhava ao lado deles, mantendo um passo fácil, nunca muito à frente, sempre presente. E Mariana, pela primeira vez desde que tudo mudou, permitiu-se sentir uma pontinha de esperança. Talvez, apenas talvez, o mundo ainda guardasse espaço para histórias como a dela. Para pessoas como ela. Para famílias que não se encaixavam em molduras convencionais, mas que eram belas mesmo assim. A noite de São Paulo os envolvia, e à frente, as luzes do parque brilhavam como uma promessa. 15 minutos depois, eles estavam no Parque Ibirapuera, e era como entrar em um mundo completamente diferente. Luzes coloridas penduradas entre as árvores, o cheiro de comida de todos os cantos do mundo misturado no ar, música ao vivo vindo de um pequeno palco montado perto do lago. E pessoas. Muitas pessoas. Mas não os tipos de pessoas que olhavam e julgavam. Eram famílias, casais, grupos de amigos. E sim, várias crianças em cadeiras de rodas. Uau! Gabriel sussurrou. Aquele cara tem LED na cadeira dele. De fato,
um adolescente passava com uma cadeira de rodas customizada com luzes LED azuis que pulsavam ao ritmo da música. Ele acenou para Gabriel, que acenou de volta com um sorriso enorme. Você quer LED na sua cadeira? Fernando perguntou casualmente. Isso seria a coisa mais legal do mundo inteiro. Então vamos fazer isso acontecer. Eu conheço um cara que trabalha com iluminação arquitetônica. Aposto que ele toparia um projeto assim. Mariana abriu a boca para protestar, para dizer que não, que era muita gentileza, que eles mal se conheciam. Mas parou, porque Gabriel estava radiante de uma forma que ela não via há meses, e porque talvez estava na hora de deixar alguém ser gentil sem questionar os motivos. Tem um food truck de tacos ali, Fernando apontou, e outro de comida japonesa. E olha, açaí, vocês têm preferência? Tacos! Gabriel gritou imediatamente. Homem de bom gosto. Fernando começou a guiá-los em direção ao food truck mexicano. Aviso justo, eu vou pedir o mais apimentado que eles tiverem e provavelmente vou me arrepender depois. Minha mãe não gosta de comida picante. Ela diz que é porque tem paladar sofisticado, mas eu acho que ela só não aguenta. Gabriel! Mariana fingia estar ofendida. É verdade. Você chorou comendo aquela pimenta dedo de moça no churrasco do tio Rodrigo. Fernando riu. Defesa legítima. Paladar sofisticado é apenas um jeito elegante de dizer que a gente não gosta de sofrer desnecessariamente. Exatamente. Mariana se pegou rindo também. Quando foi a última vez que ela riu assim, genuinamente, sem pensar, sem se preocupar? Eles pediram a comida, uma mistura caótica de tacos, nachos, e para a surpresa de Mariana, Fernando também pediu churros. Para a sobremesa, sempre planeje a sobremesa primeiro, é a minha filosofia de vida. Encontraram uma mesa grande e acessível perto do palco, onde uma banda tocava uma mistura de samba e rock. Gabriel estava fascinado por tudo, seus olhos se movendo de um lado para o outro tentando absorver cada detalhe. Então, Fernando disse depois que começaram a comer. A Clara me contou que você tem uma empresa de tecnologia educacional? Tenho. EduTech Solutions. A gente desenvolve plataformas de aprendizagem adaptativa para crianças com diferentes necessidades educacionais. Isso é incrível. Como você começou? Mariana hesitou. Era aqui que a história sempre ficava complicada. Onde ela tinha que decidir quanto compartilhar, quanto esconder. Ela olhou para Fernando, para a forma como ele estava realmente prestando atenção, não apenas fazendo perguntas educadas. Depois que Gabriel ficou cadeirante, eu percebi que o sistema educacional não estava preparado para ele. As escolas tinham rampas, mas não tinham metodologias adaptadas. Os professores eram bem intencionados, mas não tinham ferramentas. Então, eu criei as ferramentas. Você transformou sua dor em solução. Eu transformei minha culpa em algo útil. A palavra saiu antes que ela pudesse pará-la. Culpa. Aquela palavra que vivia permanentemente entalada em sua garganta. Fernando não perguntou, não pressionou. Apenas assentiu, como se entendesse que havia histórias que precisavam de tempo para serem contadas. E você? Mariana mudou de assunto rapidamente. Clara disse que você é arquiteto paisagista? Sou. Basicamente, eu projeto jardins e espaços ao ar livre. Minha especialidade é acessibilidade universal. Criar espaços que todo mundo possa aproveitar, independente de mobilidade ou capacidade. Por isso você sabia sobre a feira aqui no parque. Por isso eu ajudei a projetá-la. Fernando sorriu. Foi um dos meus primeiros projetos grandes depois que minha vida mudou. Por causa da Sofia? Por causa de muitas coisas, mas principalmente por causa da Sofia, sim. Gabriel estava distraído com a música, batendo as mãos no ritmo na mesa. Mariana aproveitou o momento para perguntar. Você disse que ela usa cadeira de rodas por 6 meses? Usava. Ela tinha displasia do desenvolvimento do quadril. Precisou de cirurgia e depois meses de recuperação. Fernando pausou, olhando para o prato. Mas não foi a cadeira de rodas que mudou tudo. Foi o divórcio. Mariana esperou.
Ela sabia o peso do silêncio. Sabia quando não preencher os espaços vazios. Minha ex-esposa, ela não conseguiu lidar com o diagnóstico, com a cirurgia, com a possibilidade de que Sofia talvez nunca andasse normalmente de novo. Ela disse que não tinha assinado para isso quando a gente decidiu ter filhos. Meu Deus. Então ela foi embora. Quando Sofia tinha 5 anos e ainda estava se recuperando, ela simplesmente fez as malas e saiu. Mandou os papéis do divórcio 3 semanas depois. Mariana sentiu algo se apertar em seu peito. E a Sofia? A Sofia pergunta sobre a mãe às vezes, especialmente em datas especiais, aniversário, Dia das Mães. Eu sempre respondo com honestidade, mas de um jeito que ela possa entender. Que nem todo mundo consegue ficar quando as coisas ficam difíceis. Que não é culpa dela. Nunca foi culpa dela. Ela te tem. Isso conta muito. Assim como Gabriel tem você. Mariana olhou para seu filho, que agora estava conversando animadamente com uma menina na mesa ao lado sobre algo relacionado a planetas. Ela pensou em todas as noites que ficava acordada, perguntando-se se estava sendo suficiente, se um pai seria melhor, se Gabriel merecia mais do que uma mãe quebrada tentando colar os pedaços. Posso te contar uma coisa? Fernando se inclinou levemente para a frente. Aquela pergunta que fiz no café. Por que você trouxe seu filho cadeirante aqui? Eu não inventei ela. Foi o que minha ex-esposa me perguntou uma vez quando eu quis levar a Sofia para o casamento de um primo, como se a existência dela fosse um problema que precisava ser deixado em casa. Mariana sentiu lágrimas picar em seus olhos. Por que você usou as mesmas palavras dela? Porque eu queria ver sua reação. Queria ver se você era como ela, alguém que tem vergonha, ou se você era como eu, alguém que está cansado de esconder. Isso foi cruel. Foi. E eu peço desculpas. Mas também foi honesto. E eu aprendi que quando você tem uma criança que o mundo insiste em tratar como diferente, você não tem luxo de perder tempo com pessoas que não vão aceitar tudo o que você é. Mariana não sabia se queria abraçar ele ou gritar com ele. Talvez as duas coisas. Mãe! Gabriel chamou. A Lívia aqui tem 9 anos e ela está construindo um modelo do sistema solar para a feira de ciências da escola dela. Ela disse que posso ajudar se eu quiser. Isso é ótimo, amor. Mariana sorriu, enxugando discretamente os olhos. Fernando observou a interação e então disse suavemente: Você é uma boa mãe, Mariana. Eu sei porque a Sofia me fez estudar. Ela me deu uma lista de critérios que ela pesquisou na internet sobre o que faz alguém ser um bom pai. Responsabilidade, presença, amor incondicional. E sabe o que estava no topo da lista? O quê? Alguém que aparece mesmo quando é difícil. Gabriel está aqui, feliz, seguro, amado. Você aparece todos os dias. Isso é tudo. Mas não era tudo, Mariana queria gritar. Porque ele não sabia. Ele não sabia que era culpa dela, que ela estava dirigindo naquele dia. Que ela estava distraída com um e-mail do trabalho, com uma ligação que não podia perder, com 1000 coisas que pareciam importantes, mas não eram. 4 anos atrás. A chuva batia forte no para-brisa. Mariana estava no telefone, discutindo os termos de um contrato com um investidor importante. Gabriel estava no banco de trás, cantando uma música da escola, alheio ao estresse da mãe. Não podemos aceitar essas condições, ela dizia, a voz tensa. Isso daria a vocês controle majoritário da empresa que eu construí do zero. O semáforo ficou amarelo. Ela deveria ter parado. Sabia que deveria ter parado. Mas estava distraída, frustrada, tentando fazer o investidor entender que ela não estava negociando seu sonho. Mãe, olha, um cachorro gigante. Não agora, Gabi. Ela acelerou para passar o sinal. Ela não viu o caminhão. O som foi o primeiro que ela registrou. Metal contra metal, vidro despedaçando, o grito de Gabriel cortando através de tudo. Depois a dor, aguda, penetrante, em todo lugar. E então, silêncio. Ela acordou no hospital 3 dias depois, costelas quebradas, contusão pulmonar, laceração no baço, mas ela estava viva. Gabriel estava vivo, mas ele nunca mais andaria.
O caminhão tinha atingido o lado traseiro do carro, o lado onde Gabriel estava sentado. A força do impacto havia comprimido sua coluna, lesão na medula espinhal. Paraplegia permanente. E tudo porque ela não conseguiu desligar o telefone. Porque um contrato, um investidor, um negócio parecia mais importante do que prestar atenção na estrada. Presente. Mariana. Fernando estava olhando para ela com preocupação. Você está bem? Ela piscou, voltando ao presente. Ao parque. A música. A Gabriel rindo com a nova amiga. Estou. Desculpa. Eu só... Me perdi nos pensamentos por um segundo. Pensamentos pesados, pelo jeito. Os piores tipos. Fernando não pressionou. Em vez disso, ele mudou gentilmente o assunto. Você quer churros agora ou espera um pouco? Agora. Definitivamente agora. Eu preciso de açúcar e fritura para processar essa conversa emocional. Ele riu. Estratégia de sobrevivência sólida. Eles comeram churros e conversaram sobre coisas mais leves. Sobre os piores clientes que já tiveram. Sobre programas de TV ruins que assistiam às escondidas. Sobre Gabriel e Sofia. E como as crianças sempre eram mais corajosas do que os adultos que cuidavam delas. A Sofia está morrendo de vontade de conhecer você e o Gabriel, Fernando disse eventualmente. Ela me fez prometer que se o encontro fosse bem, a gente marcaria um encontro de 4. E foi bem? O encontro? Fernando olhou para ela. Realmente olhou, com aqueles olhos que pareciam ver através de todas as paredes que ela construíra. Está sendo a melhor noite que eu tive em 3 anos. Então sim, eu diria que está indo muito bem. Mariana sentiu seu rosto esquentar. Mesmo depois de eu quase te matar no começo? Especialmente depois disso. Significa que você se importa, que você defende seu filho. Eu respeito isso mais do que qualquer conversa educada sobre o tempo. Gabriel escolheu aquele momento para voltar, com Lívia e seus pais a reboque. Mãe, o pai da Lívia disse que a gente pode ir ao planetário juntos no sábado. Posso? Por favor? Mariana olhou para os pais de Lívia, que pareciam genuinamente entusiasmados com a ideia. Olhou para Gabriel, cujos olhos brilhavam com esperança. Olhou para Fernando, que sorria com aquela expressão de bem-vindo à paternidade social. Claro que pode, amor. A festa espontânea de vitória de Gabriel fez todos ao redor sorrirem. Quando a noite começou a esfriar e as barracas começaram a fechar, Fernando os acompanhou de volta ao carro. Gabriel estava exausto, mas feliz, recostado na cadeira com um sorriso sonolento. Obrigada, Mariana disse quando chegaram ao carro. Por tudo. Por não ser quem eu esperava. Por ser melhor. Obrigada por dar uma chance. E por não me jogar seu café na cara no início. A noite ainda é jovem. Ele riu. Posso te ligar? De verdade, não apenas como desculpa educada. Eu adoraria isso. E Sofia realmente quer conhecer você e o Gabriel. Que tal jantarmos juntos? Os 4? Sem pressão, só. Famílias, sendo famílias. Mariana olhou para Gabriel, que havia adormecido na cadeira. Seu menino valente. Seu pequeno astronauta. Ele merecia isso. Merecia amigos, merecia experiências normais, merecia ver sua mãe feliz. E talvez, apenas talvez, ela também merecesse. Sim, ela disse. Vamos fazer isso. Fernando sorriu, genuíno e caloroso. Ótimo. Eu vou mandar mensagem amanhã para combinarmos. Enquanto dirigia para casa com Gabriel dormindo no banco de trás, Mariana se permitiu sentir algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Esperança de que talvez o mundo tivesse espaço para ela depois de tudo. De que talvez ela pudesse ser mais do que a mãe culpada, a CEO sobrecarregada, a mulher quebrada tentando manter tudo junto. Talvez ela pudesse simplesmente ser Mariana. E talvez isso fosse suficiente. Mas a culpa ainda estava lá, sussurrando no fundo de sua mente. Lembrando-a de que ela não merecia felicidade. Não quando Gabriel pagou o preço por seu erro. Essa era uma conversa para outro dia. Por enquanto, ela ia permitir essa pequena bolha de alegria existir. Pelo menos por esta noite.
3 semanas se passaram desde aquela primeira noite no parque. 3 semanas que transformaram a vida de Mariana de maneiras que ela não estava preparada para admitir. Fernando mandava mensagens todos os dias. Não eram mensagens forçadas ou tentativas desesperadas de impressionar. Eram reais. Fotos de Sofia construindo coisas malucas com Lego. Memes sobre paternidade que faziam Mariana rir em meio a reuniões sérias. Perguntas genuínas sobre como tinha sido o dia dela. E os encontros. Deus, os encontros. Tinham ido ao planetário com Gabriel e Sofia, onde as duas crianças se tornaram instantaneamente inseparáveis. Sofia era enérgica, falante e completamente fascinada pela capacidade de Gabriel de explicar conceitos astronômicos complexos. Gabriel, por sua vez, ficou encantado quando Sofia lhe ensinou alguns sinais em libras. Por que ela usa aquele aparelho no ouvido? Gabriel havia perguntado no carro depois, sem malícia, apenas curiosidade pura. Sofia tem deficiência auditiva, amor. O aparelho coclear ajuda ela a ouvir, mas ela também usa libras para se comunicar. Isso é muito legal. Você acha que ela poderia me ensinar mais sinais? Seria útil quando a gente está em lugares barulhentos e eu preciso falar com você. Mariana tinha que parar o carro porque as lágrimas estavam embaçando sua visão. Seu filho. Seu menino incrível que via diferenças não como obstáculos, mas como oportunidades de conexão. Agora, ela estava no escritório, tentando se concentrar em uma apresentação importante para investidores, mas sua mente continuava voltando para a mensagem de Fernando de hoje cedo. Jantar hoje à noite? Eu cozinho. Prometo não queimar nada. Promessa não garantida. Mariana? A voz de Clara, sua irmã e COO da empresa, atirou dos pensamentos. Você está me ouvindo? Desculpa. O quê? Clara entrou no escritório e fechou a porta atrás dela. Eu disse que Ricardo Mendes está ameaçando puxar o investimento se você não demonstrar mais foco na empresa. O estômago de Mariana afundou. Ricardo Mendes era seu maior investidor. Sem ele, a empresa enfrentaria sérios problemas de fluxo de caixa. O que exatamente ele quer dizer com mais foco? Clara hesitou. Ele acha que você está distraída. Saindo mais cedo, faltando alguns eventos de networking. Ele mencionou que te viu no parque com algum homem e crianças quando deveria estar em uma conferência. Aquela conferência era opcional, e eu avisei que não iria. Mari, eu sei, e eu estou do seu lado. Mas Ricardo é antiquado. Ele acha que CEOs, especialmente mulheres CEOs, precisam ser, como ele diz, totalmente dedicadas. Dedicada? Eu construí esta empresa do zero enquanto cuidava de um filho com necessidades especiais. Eu trabalhei noites, fins de semana, feriados. Que parte disso não é dedicação? Você está pregando para o coral, irmã. Clara se sentou na cadeira em frente à mesa de Mariana. Mas você precisa decidir o que é prioridade agora. A empresa está em um momento crítico. Se perdermos Ricardo, podemos perder outros investidores também. Mariana esfregou o rosto, sentindo o peso familiar da culpa e responsabilidade. Quando é a reunião com ele? Amanhã, 14h. Tudo bem. Eu vou preparar algo que vai fazer ele engolir suas palavras. Clara se levantou para sair, mas pausou na porta. Mariana, o Fernando, ele te faz feliz? Sim, muito. Então não deixe homens como Ricardo Mendes decidirem como você vive sua vida. Você merece ser feliz. Gabriel merece te ver feliz. Depois que Clara saiu, Mariana olhou para o telefone. A mensagem de Fernando ainda estava lá, esperando resposta. Ela digitou. Adoraria. Gabriel também. Que horas? A resposta veio quase imediatamente. 19h. E Sofia já está planejando o menu. Aparentemente vamos ter macarrão espacial, seja lá o que isso signifique. Mariana sorriu apesar da ansiedade que roía seu estômago. A casa de Fernando era exatamente como ela imaginava. Confortável sem ser desleixada, cheia de plantas e luz natural, com rampas sutilmente integradas à arquitetura. Claramente a casa de alguém que pensava em acessibilidade, não como adaptação,
mas como design intencional. Bem-vindos! Sofia abriu a porta, pulando de excitação. Seu aparelho coclear era decorado com adesivos de estrelas. Gabriel, eu terminei meu projeto do sistema solar. Quer ver? Obviamente, Gabriel respondeu, e os dois desapareceram para o quarto de Sofia antes que Mariana pudesse dizer qualquer coisa. Fernando apareceu da cozinha, com um avental que dizia beijar o cozinheiro, e uma expressão levemente estressada. Oi, desculpa, estou tendo uma crise menor com o molho. Ele está muito aguado ou isso é normal? Mariana entrou na cozinha e olhou para a panela. Fernando, isso é praticamente sopa. Ótimo. Exatamente o que eu estava tentando evitar. Deixa eu ajudar. Eles trabalharam lado a lado, Mariana adicionando temperos e amido de milho para engrossar o molho enquanto Fernando cortava legumes com a precisão de alguém que estava tentando muito impressionar. Então, Fernando disse casualmente, Sofia me contou algo hoje. O quê? Tem um garoto na escola dela, Lucas. Ele vem fazendo piadas sobre o aparelho coclear dela, chamando ela de robô, fazendo sons de máquina quando ela passa. Mariana sentiu raiva subir em seu peito. Que pequeno idiota. Meus sentimentos exatos, embora eu tenha usado palavras um pouco mais fortes quando ela me contou. Fernando pausou, a faca imóvel sobre a tábua de corte. Ela me perguntou se deveria parar de usar o aparelho, se isso faria as piadas pararem. Por favor, me diga que você disse não. Eu disse que ela poderia fazer o que quisesse, mas que tirar o aparelho não ia mudar quem ela é, e que pessoas como Lucas vão sempre encontrar algo para ridicularizar porque eles estão desconfortáveis com qualquer coisa que seja diferente. Como ela reagiu? Ela disse que o Gabriel não se importa que ela use aparelho, que ele acha que é tecnologia avançada e que ela é tipo uma ciborgue, o que na cabeça dele é a coisa mais legal possível. Mariana riu, sentindo orgulho inundar seu peito. Isso soa exatamente como algo que ele diria. Sofia está querendo aprender a se defender. Não fisicamente, mas verbalmente. Ela quer respostas prontas para quando Lucas ou outros fizerem comentários. Gabriel pode ajudar com isso. Ele teve que desenvolver um arsenal inteiro de respostas quando começou a usar a cadeira. Fernando olhou para ela e havia algo vulnerável em seus olhos. Sua ex-esposa. Ela nunca voltou? Nunca quis ver Sofia? Ele ficou tenso. Ela manda presentes de aniversário, sempre caros, sempre impessoais, livros que Sofia não vai ler, roupas que não são o estilo dela. E ela paga pensão, generosamente inclusive. Mas ela não aparece. Não. E sabe o que é pior? Sofia parou de perguntar por ela. No começo, ela perguntava toda semana. Quando a mamãe vai voltar? A mamãe ainda me ama? Agora ela não pergunta mais. E eu não sei se isso é melhor ou pior. A Mariana colocou a mão no braço dele. É pior. É sempre pior quando eles param de perguntar. O pai de Gabriel, Marcelo, ele saiu 6 meses depois do acidente. Disse que não conseguia lidar com a situação. Como se Gabriel fosse uma situação e não seu filho. Idiota. Total idiota. Mariana mexeu o molho com mais força do que necessário. Gabriel perguntou por ele durante 1 ano. Eu inventava desculpas. Trabalho, viagem, tráfego. Qualquer coisa para não ter que dizer, seu pai escolheu não estar aqui. Quando você contou a verdade? Quando ele tinha 9 anos. Ele encontrou fotos antigas, de antes do acidente. Fotos de Marcelo segurando ele, sorrindo. E ele me perguntou direto. É porque eu não posso andar? É por isso que ele foi embora? Fernando se virou completamente para ela, a comida esquecida. O que você disse? Eu disse a verdade. Que algumas pessoas não são fortes o suficiente para amar quando amar é difícil. Que não tinha nada a ver com ele, com quem ele é. Que o problema era do pai dele, não dele. Como ele reagiu? Ele chorou. Por horas. E depois ele me olhou e disse, pelo menos eu tenho você. Você nunca foi embora. E eu? Mariana sentiu as lágrimas começarem. Eu quase disse a ele, quase contei que era minha culpa, que eu estava dirigindo distraída, que se eu tivesse apenas prestado atenção.
Mariana, não. Era minha culpa, Fernando. Eu estava no telefone. Uma ligação de trabalho que parecia tão importante na época. O sinal ficou amarelo e eu acelerei porque não podia perder tempo. E então o caminhão foi um acidente. Foi negligência. Eu escolhi o trabalho em vez da segurança do meu filho. Você é humana. Humanos cometem erros. Esse erro custou as pernas do Gabriel. O silêncio na cozinha era pesado. Mariana percebeu que estava chorando abertamente agora, anos de culpa e dor derramando de uma vez. Fernando a puxou para um abraço. Não disse que estava tudo bem, porque não estava. Não disse que não era culpa dela, porque ela não acreditaria. Ele apenas a segurou enquanto ela desmoronava. Gabriel não culpa você. Ele disse finalmente, suavemente. Você sabe disso, certo? Ele deveria. Mas não culpa, porque ele te conhece. Ele sabe que você daria qualquer coisa para mudar aquele dia. Mas ele também sabe que você aparece todos os dias, que você luta por ele, que você o ama mais do que qualquer coisa no mundo. Não é suficiente. É tudo. Mariana se afastou, enxugando os olhos. Desculpa. Eu estraguei o jantar. O jantar está perfeito, e você não estragou nada. Fernando levantou seu rosto gentilmente, fazendo-a olhar para ele. Mariana, você precisa se perdoar. Não por Gabriel, por você. Porque você merece viver sem essa culpa te esmagando todos os dias. Não sei como. Eu também não, mas talvez a gente possa descobrir juntos. Antes que ela pudesse responder, Sofia e Gabriel voltaram correndo para a sala, ambos falando ao mesmo tempo sobre o projeto do sistema solar e como eles tinham ideias para melhorá-lo. Mãe! Mãe! Gabriel estava radiante. A Sofia me ensinou como dizer, o espaço é incrível, em libras. Ele fez os sinais, desajeitados, mas entusiasmados. Sofia corrigiu gentilmente sua posição das mãos. E então os dois fizeram os sinais juntos, rindo. Mariana olhou para Fernando, que estava sorrindo com aquela expressão mista de orgulho e ternura que só pais conheciam. E pela primeira vez, ela deixou-se considerar a possibilidade. Não de esquecer o que aconteceu, não de apagar a culpa completamente, mas de talvez, eventualmente, aprender a viver com ela sem deixá-la definir cada momento de sua existência. O jantar foi caótico e perfeito. O macarrão espacial de Sofia era apenas macarrão com molho de tomate, mas ela tinha adicionado bolinhas de queijo que supostamente representavam planetas. Gabriel ficou encantado e insistiu que cada planeta fosse comido em ordem de distância do Sol. Urano é o melhor, Sofia declarou, pegando uma bolinha particularmente grande de queijo. Tecnicamente, Gabriel corrigiu, Urano é provavelmente o planeta menos interessante, mas respeito sua opinião culinária. As crianças discutiram amigavelmente sobre astronomia, enquanto Fernando e Mariana trocavam olhares de pais orgulhosos. Depois do jantar, enquanto as crianças assistiam um documentário sobre buracos negros, Fernando e Mariana lavavam a louça lado a lado. Minha mãe quer conhecer você, Mariana disse de repente. Fernando quase derrubou o prato que estava secando. Sério? Ela está preocupada. Acha que eu estou me apressando ou algo assim. Que não é justo com Gabriel me apegar a alguém que pode desaparecer. Ela sabe que eu não sou o Marcelo, certo? Ela sabe, mas ela viu Gabriel sofrer quando o pai foi embora. Ela não quer que ele sofra de novo, ou que eu sofra. Eu entendo a preocupação dela. Mas, Mariana... Fernando pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu não vou a lugar nenhum. Não a menos que você me peça para ir. Sofia já ama Gabriel como um irmão. E eu... Ele parou, como se percebesse que estava prestes a dizer algo grande demais, cedo demais. Você o quê? Mariana perguntou suavemente. Eu estou me apaixonando por vocês dois, por Gabriel e por você, pela forma como você luta, pela forma como você ama, por tudo que você é, incluindo as partes quebradas, talvez especialmente as partes quebradas. Mariana não sabia o que dizer.
As palavras estavam presas em sua garganta, misturadas com medo e esperança, e todas as emoções complicadas que ela havia reprimido por tanto tempo. Então ela fez a única coisa que fazia sentido. Ela o beijou. Era um beijo carregado de promessas e medos, de esperança e cicatrizes. Era imperfeito e perfeito ao mesmo tempo. Quando se separaram, Fernando estava sorrindo. Isso foi... atrasado? Eu ia dizer perfeito, mas atrasado também funciona. Do outro cômodo, ouviram Gabriel gritar: "Sofia, olha! Aquele buraco negro está consumindo uma estrela inteira!" "Nossas crianças são nerds", Mariana disse. "Os melhores tipos de nerds." Fernando entrelaçou seus dedos com os dela. "Então, quando eu conheço sua mãe?" "Domingo, almoço. Prepare-se para ser interrogado como um suspeito de crime." Valeu a pena. Mas enquanto dirigia para casa naquela noite, com Gabriel dormindo no banco de trás e o gosto do beijo de Fernando ainda em seus lábios, o telefone de Mariana tocou. Era Clara. "Mari, Ricardo Mendes moveu a reunião para amanhã de manhã, 9 da manhã, e ele quer uma decisão. Ou você se compromete completamente com a empresa, ou ele puxa o investimento." O coração de Mariana afundou. Define se comprometer completamente. "Ele quer que você assine um contrato comprometendo-se a estar disponível 24/7, comparecendo a todos os eventos obrigatórios e, basicamente, colocando a empresa acima de tudo mais." "Incluindo Gabriel?" Ele não disse isso explicitamente, mas sim incluindo Gabriel, e incluindo qualquer distração pessoal. Mariana olhou pelo espelho retrovisor para seu filho dormindo. Depois pensou em Fernando e Sofia. Pensou na felicidade que finalmente estava permitindo entrar em sua vida. E então pensou na empresa, sua criação, sua redenção, a coisa que ela construiu das cinzas de sua culpa. "Eu vou estar lá às 9, ela disse. Depois de desligar, ela dirigiu em silêncio, o peso da escolha que teria que fazer pressionando sobre seus ombros como uma pedra. A sala de reuniões no 15º andar tinha vista para toda São Paulo. Era uma vista que Mariana costumava amar, que a fazia sentir no topo do mundo. Hoje, parecia apenas um lembrete de quão alta era a queda. Ricardo Mendes estava sentado à cabeceira da mesa, flanqueado por seus advogados. Um homem de 60 anos com um terno impecável e expressão que sugeria que sorrir era um desperdício de energia. "Mariana, obrigado por vir mais cedo." Sua voz era fria, profissional. "Vamos direto ao ponto. Eu investi 3 milhões na EduTech porque acreditei na sua visão. Mas, ultimamente, estou preocupado com seu foco." "Meu foco está perfeitamente intacto, Ricardo. Nossos números do último trimestre..." "Seus números estão bons, mas bons não constroem unicórnios. Eu preciso de excelência, e excelência requer dedicação total." Ele deslizou um documento pela mesa. "Este contrato garante que você estará disponível quando precisarmos. Eventos importantes, reuniões estratégicas, decisões críticas, sem exceções." Mariana pegou o documento e começou a ler. Cada linha era pior que a anterior. Disponibilidade 24/7. Comparecimento obrigatório a todos os eventos de networking. Nenhuma ausência sem aprovação prévia do Conselho de Investidores. Isso é absurdo. Eu tenho um filho com necessidades especiais. E eu respeito isso. Mas você tem recursos. Babás, cuidadores, escolas especializadas. Você pode delegar o cuidado. As palavras atingiram Mariana como um soco no estômago. Delegar o cuidado? Ele é meu filho, não uma tarefa administrativa. "Mariana." Ricardo se inclinou para a frente. "Você precisa decidir quem você quer ser. Uma mãe que construiu um negócio pequeno e confortável, ou uma CEO que muda o mundo da tecnologia educacional. Você não pode ser ambas com o nível de comprometimento que cada uma requer. Outras CEOs conseguem. Outras CEOs não têm suas complicações." O silêncio que se seguiu era carregado. Mariana sentiu a raiva fervendo dentro dela, mas também algo mais. Clareza.
Minhas complicações, ela disse lentamente, são o motivo de eu ter construído esta empresa. Gabriel não é uma distração da minha visão. Ele é a visão. Poético, mas não lucrativo. Sabe o que é engraçado, Ricardo? Mariana se levantou, deixando o contrato sobre a mesa. Você acha que dedicação significa sacrificar tudo na vida pessoal, mas as melhores tecnologias educacionais que criamos vieram de momentos que passei com Gabriel, observando como ele aprende, entendendo suas necessidades, vivendo a realidade que estamos tentando melhorar. Mariana, sente-se. Vamos discutir. Não, não vamos. Ela pegou sua bolsa. Você quer uma CEO que coloque a empresa acima de tudo. Eu sou uma CEO que entende que tudo inclui o motivo de a empresa existir. Se você não consegue ver o valor nisso, então talvez você não seja o investidor certo para nós. Você está cometendo um erro. Não, eu estou corrigindo um. Mariana foi em direção à porta. Meu advogado entrará em contato sobre os termos de saída do seu investimento. Obrigada pelo apoio inicial, Ricardo. Mas a EduTech vai continuar sem você. Ela saiu antes que ele pudesse responder. Antes que pudesse mudar de ideia. Antes que a magnitude do que acabara de fazer a atingisse completamente. No elevador, descendo, as mãos de Mariana tremiam. Ela tinha acabado de dispensar seu maior investidor. A empresa enfrentaria dificuldades. Talvez tivessem que reduzir equipe. Talvez não sobrevivessem. Mas pela primeira vez em 4 anos, ela não estava fugindo de medo. Estava correndo em direção a algo melhor. O telefone tocou quando ela chegou ao estacionamento. Era Clara. Mari, Ricardo acabou de ligar para o escritório tendo um ataque. O que aconteceu? Eu disse não. Você, o quê? Ele queria que eu assinasse minha vida para ele, que eu colocasse a empresa acima de Gabriel, acima de qualquer chance de felicidade. E eu disse não. Houve uma pausa longa. Então Clara disse, sua voz embargada. Eu estou tão orgulhosa de você. Clara, a empresa vai sobreviver, porque temos algo que Ricardo nunca entendeu. Nós temos propósito real, e eu prefiro construir algo menor e significativo do que algo enorme e vazio. Mariana sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Obrigada. Agora vai ligar para o Fernando e contar que você escolheu a felicidade. Ele vai adorar ouvir isso. Mas antes de ligar para Fernando, Mariana tinha outra coisa a fazer. A escola de Gabriel estava tendo uma apresentação de fim de ano. Mariana tinha planejado faltar por causa da reunião com Ricardo. Agora, ela estacionou o carro e entrou correndo, chegando exatamente quando Gabriel estava prestes a subir ao palco. Ele a viu na plateia e seu rosto inteiro se iluminou. Mãe! Ele acenou sem se importar que todos estivessem olhando. Mariana acenou de volta, seu coração tão cheio que doía. Gabriel começou sua apresentação, um projeto sobre exploração espacial que ele havia estado preparando por semanas. Sua voz era clara, confiante. Ele tinha crescido tanto, não apesar do que aconteceu, mas incluindo o que aconteceu. E então ela viu, na fila de trás da plateia. Fernando estava ali, com Sofia ao lado dele. Eles não deveriam estar ali. Ela não tinha contado sobre a apresentação. Fernando pegou seu telefone e mostrou uma mensagem na tela. Gabriel nos convidou. Esperamos que esteja tudo bem. Mariana sorriu e acenou para que se juntassem a ela. Quando se sentaram, Fernando sussurrou. Como foi com Ricardo? Eu vou te contar depois, mas acabou bem. Ele pegou sua mão e apertou. A apresentação de Gabriel foi um sucesso. As crianças aplaudiram, os professores elogiaram, e quando desceu do palco, ele rolou direto para onde Mariana, Fernando e Sofia estavam esperando. Vocês viram? Eu não travei em nenhuma parte. Você foi incrível, Gabi. Mariana o abraçou. Sério, incrível, Sofia concordou. Embora você estivesse tecnicamente errado sobre Plutão, ele não é mais considerado um planeta. Sofia, todo mundo sabe disso. Mas Plutão merece respeito mesmo assim. Eles estavam saindo da escola quando uma mulher mais velha se aproximou. Bem vestida, postura rígida,
Expressão de desaprovação permanente. Dona Lúcia, a mãe de Mariana. Mãe! Mariana não esperava vê-la ali. O que você está fazendo aqui? Vim ver meu neto apresentar. E também? Dona Lúcia olhou para Fernando e Sofia. Vim conhecer esse homem que está ocupando tanto do tempo de vocês. O tom não era exatamente hostil, mas definitivamente não era caloroso. Mãe, este é Fernando Nogueira. E esta é sua filha, Sofia. Fernando, esta é minha mãe, Lúcia. Prazer em conhecê-la, Dona Lúcia. Fernando estendeu a mão. Ela apertou brevemente, avaliativa. Posso ter uma palavra com você? Sozinhos? Mariana abriu a boca para protestar, mas Fernando já estava concordando. Claro. Eles se afastaram alguns metros. Mariana tentou não parecer óbvio enquanto assistia à conversa. Dona Lúcia falava, seus braços cruzados. Fernando respondia, calmo, respeitoso. O que você acha que ela está dizendo? Sofia perguntou. Provavelmente está testando ele, Gabriel respondeu sabiamente. Vovó Lúcia sempre faz isso. Ela fez isso com aquele namorado que a tia Clara trouxe uma vez. E o que aconteceu com ele? Ele falhou no teste e nunca mais voltou. Oh, não. Papai não pode falhar. Vocês são legais demais. Mariana observava ansiosamente quando, de repente, sua mãe riu. Realmente riu. Uma expressão que Mariana raramente via no rosto habitualmente sério de Dona Lúcia. Eles voltaram juntos, Fernando parecendo levemente aliviado, e sua mãe... Aprovadora? Bem, Dona Lúcia disse. Pelo menos este não é um idiota completo. Mãe! O quê? Eu disse que ele não é idiota. Isso é um elogio vindo de mim. Ela olhou para Fernando. Você realmente trabalhou com a SpaceX? Trabalhei. Projeto de paisagismo para uma instalação que nunca foi construída, mas sim. E você não vai sair correndo quando as coisas ficarem difíceis? Porque minha filha e meu neto já sofreram abandono suficiente. Com todo o respeito, Dona Lúcia, eu já passei pela parte difícil. Minha filha esteve em cadeira de rodas. Meu casamento acabou. Eu sei exatamente como é quando as coisas desmoronam. E ainda assim, estou aqui, escolhendo aparecer, todos os dias. Dona Lúcia estudou ele por um longo momento, então assentiu. Tudo bem, você pode ficar. Mãe, ele não precisa da sua permissão. Mas é bom ter. Fernando interrompeu sorrindo. Obrigado, Dona Lúcia. Ela bufou, mas Mariana podia ver o sorriso que ela estava tentando esconder. Venham jantar no domingo, todos vocês. Vou fazer feijoada. Uma semana se transformou em duas em um mês, e antes que percebessem, 6 meses haviam passado. A Edutec sobreviveu à saída de Ricardo. Na verdade, prosperou. Sem a pressão de um investidor exigindo crescimento insustentável, Mariana pôde focar no que realmente importava, criar tecnologia que mudasse vidas. Eles conseguiram novos investidores. Menores, mais alinhados com sua visão. E pela primeira vez, Mariana não sentia que estava escolhendo entre sua empresa e sua vida. Fernando e ela se tornaram inseparáveis. Não da maneira sufocante e codependente, mas da maneira saudável de duas pessoas que se complementavam. Ele a lembrava de desacelerar. Ela o encorajava a sonhar maior. Gabriel e Sofia eram oficialmente melhores amigos. Eles tinham até criado uma linguagem mista de libras e jargão espacial que ninguém mais entendia. E hoje, neste sábado ensolarado, todos estavam reunidos no Jardim Botânico de São Paulo. Mãe, por que estamos aqui de novo? Gabriel perguntou enquanto rolava pelo caminho perfeitamente acessível. Só um passeio, Mariana disse casualmente. Vocês estão agindo estranho, Sofia observou. Os dois. Fernando e Mariana trocaram olhares. Eles chegaram a um gazebo decorado com flores. E então Gabriel percebeu. Clara estava ali. Dona Lúcia, os pais de Fernando, amigos, todos os esperando. O que... Fernando se ajoelhou ao lado da cadeira de Gabriel, ficando na altura de seus olhos. Gabriel, eu tenho uma pergunta importante para você. Não para sua mãe ainda.
embora eu vá perguntar a ela também. Mas primeiro, eu quero perguntar a você. Gabriel olhou para ele, os olhos arregalados. Eu amo sua mãe. Eu amo você. E eu quero fazer parte oficial desta família incrível. Mas só se você estiver bem com isso. Então, Gabriel Reis, você me daria a honra de me deixar ser sua família? Gabriel olhou para Mariana, que estava chorando. Olhou para Sofia, que estava praticamente pulando de excitação. Olhou para Fernando, esse homem que apareceu naquele café, e viu ele, realmente viu ele, e escolheu ficar. Você vai me ensinar mais sobre design de jardins? Gabriel perguntou. Absolutamente. E podemos finalmente instalar aqueles LEDs na minha cadeira? Já encomendei. E você promete que nunca vai tratar a minha cadeira como algo estranho ou ruim? Gabriel, sua cadeira é parte de quem você é. E quem você é extraordinário. Prometo sempre ver você completo, cadeira incluída. Gabriel sorriu. Aquele sorriso enorme que iluminava seu rosto inteiro. Então sim, definitivamente sim. Fernando o puxou para um abraço e então olhou para Mariana. Ele se levantou e pegou a mão dela. Mariana Reis, você é a mulher mais forte, inteligente e corajosa que já conheci. Você me ensinou que amor real não é sobre perfeição. É sobre aparecer, sobre escolher um ao outro todos os dias, complicações incluídas. Você se casaria comigo? Mariana não conseguia falar. As palavras estavam presas em algum lugar entre seu coração e sua garganta, misturadas com anos de dor e medo, e agora, finalmente, alegria pura. Sim, ela conseguiu dizer. 1000 vezes sim. Aplausos explodiram ao redor deles. Sofia estava gritando de felicidade. Gabriel estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Dona Lúcia estava discretamente enxugando os olhos. Fernando beijou Mariana e era diferente de qualquer beijo que haviam compartilhado antes. Era uma promessa, um começo, uma escolha que faziam conscientemente de construir algo juntos. Espera, Sofia disse de repente. Isso significa que Gabriel é oficialmente meu irmão? Acho que sim, Gabriel respondeu. Excelente. Agora posso oficialmente corrigir suas informações sobre Plutão sem ser rude. Sofia, Plutão é complicado. Não tão complicado quanto você está fazendo parecer. Fernando e Mariana riram, suas testas encostadas, assistindo suas crianças brigarem afetuosamente sobre astronomia. Nós realmente vamos fazer isso? Mariana sussurrou. Misturar nossas famílias complicadas e bagunçadas? Nós já fizemos. Fernando respondeu. Já somos uma família. Só estamos tornando oficial. 6 meses depois, eles se casaram naquele mesmo jardim botânico. A cerimônia foi pequena, mas perfeita. Gabriel levou Mariana pelo corredor, sua cadeira decorada com luzes LED que Fernando havia instalado, programadas para mudar de cor com o movimento. Sofia foi a daminha mais filosófica da história, dando a cada convidado um pequeno discurso sobre o significado de família, enquanto jogava pétalas. Quando chegou a hora dos votos, Fernando se virou para Gabriel. Gabriel, eu prometo sempre ver você como o jovem brilhante e corajoso que você é. Prometo apoiar seus sonhos de se tornar astronauta ou designer de videogames ou qualquer outra coisa que você decidir ser. Prometo nunca deixar ninguém fazer você se sentir menos que extraordinário. E prometo que sempre, sempre aparecerei. Então se virou para Mariana. Mariana, eu prometo te amar em toda a sua complexidade. Prometo estar ao seu lado enquanto você muda o mundo, uma criança por vez. Prometo te lembrar de que você merece felicidade. E prometo que nunca, nunca pediremos desculpas por quem somos. Mariana estava chorando quando chegou sua vez. Fernando, você me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza, que mostrar quem somos realmente, complicações incluídas, é o ato mais corajoso que existe. Obrigada por me ver, por ver Gabriel, por escolher amar tudo que somos. Ela se virou para Sofia. Sofia, obrigada por me ensinar que famílias não precisam parecer iguais para serem perfeitas. Prometo sempre celebrar quem você é. Prometo estar aqui para você, não como substituta de sua mãe,
mas como alguém que te ama incondicionalmente. Quando o juiz os declarou casados, a celebração foi caótica e perfeita. Gabriel fez manobras com sua cadeira LED. Sofia tentou organizar uma dança coreografada. Dona Lúcia realmente sorriu em fotos. E quando Fernando e Mariana dançaram sua primeira dança como marido e mulher, cercados por suas crianças e por pessoas que os amavam exatamente como eram, Mariana finalmente sentiu paz. Não a ausência de dor ou arrependimento, mas a presença de algo maior. Amor que não exigia perfeição. Família que escolhia ficar. Obrigada, ela sussurrou para Fernando. Por quê? Por fazer aquela pergunta no café. Por que você trouxe seu filho cadeirante aqui? Porque mudou tudo. Fernando sorriu. Era a pergunta certa. Só estava disfarçada como a errada. E enquanto dançavam sob as estrelas, com suas crianças criando caos alegre ao redor deles, Mariana percebeu algo fundamental. Ela havia passado anos acreditando que não merecia felicidade por causa de um erro. Mas felicidade não era algo que precisava ser merecido. Era algo que precisava ser escolhido. E ela finalmente havia escolhido. Esta história tocou seu coração? Então inscreva-se no canal Ecos do Coração e ative o sino para não perder nenhuma história sobre amor, superação e famílias que se constroem com coragem. Porque todos merecem ser amados, exatamente como são. Deixe um comentário contando. Você já precisou de coragem para mostrar quem você realmente é? Vamos construir juntos uma comunidade onde todos são bem-vindos. Te esperamos no próximo vídeo.